Abra comigo, meu irmão, minha irmã, a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 16. Eu farei a leitura dos versículos 13 a 20. Mateus 16, os versículos 13 a 20 é o texto de hoje do calendário litúrgico da igreja. Propício, diga-se de passagem. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, essa é a ideia do Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Palavra do Senhor para a nossa vida nesse domingo especialíssimo, como presbítero. Você percebeu até que o presbítero Eduardo se empolgou, você viu? 155 anos, vamos chegar lá, presbítero, vamos chegar lá, não é? Ele se empolgou porque realmente é um dia especial. E cabe essa pergunta hoje para mim e para você também, não é? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Não é? Essa, meus irmãos, é uma pergunta que define a nossa vida. É uma pergunta que define, por exemplo, como que a gente vai gastar o nosso dinheiro. É uma pergunta que define o local que a gente vai morar, o tipo de relacionamento que a gente vai travar com as pessoas, a nossa esperança em relação ao futuro, como a gente vai agir no trabalho, a pessoa com quem a gente vai casar, a escola que a gente vai estudar, o ambiente que a gente vai construir dentro da nossa casa, aonde o Senhor nos levar. A resposta a essa pergunta é transformadora, é fundante para a nossa vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque aonde Jesus Cristo chega, meu irmão, minha irmã, aonde a sua presença está, a sua palavra invade, não tem como ficarmos indiferentes. A indiferença não é uma possibilidade diante de Jesus. Muita gente, naquele momento da história, preferiu manter a sua tradição, a sua crença, o seu hábito, o seu costume familiar. Outros não, outros abraçaram o Evangelho, abraçaram a palavra daquele homem e a ponto de irem até as últimas consequências por fidelidade a esta resposta, a esta pergunta. Por isso, diante desse texto tão conhecido de todos nós, eu quero recolher aqui duas lições muito breves com você. A primeira, um pouquinho mais longa, a segunda, um pouco mais curta. A primeira lição que esse texto traz para a gente aqui, fala dessa descoberta que foi feita primeiro pelos discípulos. Não é? Como o texto nos mostra que a descoberta sobre essa pergunta, sobre essa a resposta na vida deles, transformou a vida deles. Porque quem era Jesus, a gente pode perguntar aqui, para aqueles primeiros homens, para aquelas primeiras mulheres que se depararam com ele.
não é? Será que ele era um tipo de mágico? Não é? Alguém que ali com o poder das suas palavras, eu tive um professor no seminário que uma vez falou isso para a gente, de forma muito irônica. Não é? Vocês estão aqui estudando para quê? Para ser pastor? Dizia esse professor. Não é? Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo 4 anos, não precisa estudar teologia, filosofia, Antigo Testamento, Novo Testamento, história, não, você tem que aprender a falar. Vocês têm que falar bem. Vocês têm que encantar as multidões com o discurso de vocês. Isso é suficiente, gente. Através do poder da palavra, vocês vão ganhar os corações. Não precisa de teologia, dizia ele. Será que Jesus era esse tipo de pessoa? Que encantava os outros com as suas palavras? Não, será que ele era só mais um pregador itinerante, como tantos outros que existiu naquele momento da história? O Gamaliel, lá nos Atos dos Apóstolos, vai fazer essa observação. Será que ele era um tipo de milagreiro? Sabe esse pessoal que hoje a gente vê na televisão, né, cola cartaz no poste, né, trago o seu amor em 7 dias. Né? Será que ele era esse tipo de... venha para cá que a gente resolve o nosso problema, que a gente resolve o seu problema, vem para cá, é garantido. Será que ele era esse tipo de pessoa? Meu irmão, minha irmã, o testemunho do Evangelho mostra que Jesus, em primeiro lugar, não era mentiroso. Ele não era mentiroso. Pelo contrário, as pessoas atestam que ele tinha o poder de fazer aquilo que ele prometia fazer. Ele também não era o tipo vaidoso que está ali em busca de um projeto pessoal, poder, fama, um reconhecimento que terminasse apenas nele. Aliás, a todo momento no seu ministério, ele testa isso nos seus discípulos. Ele testa essa percepção de quem ele é na vida dos seus discípulos. Ele vai perguntar, por exemplo, para aqueles que estavam seguindo a ele o seguinte: vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Vocês já pensaram no custo do discipulado? Porque o pessoal está dizendo aí que meu discurso é muito duro. Já me abandonaram, lá em João no capítulo 6. Será que vocês não querem me abandonar também não? Pensem bem. Será que vocês não percebem que alguém que vai começar uma construção, uma torre elevada, um rei que pensa em ir para a guerra, eles planejam. Eles pensam naquilo que vai custar para eles. Vocês têm pensado o quanto vai custar andar comigo? Ele chega para os discípulos e diz assim: as raposas têm os seus covis. As aves têm o seu ninho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês têm certeza que querem me seguir? Esse é um dos textos em que Jesus faz exatamente isso. Ele vai testando o coração dos discípulos acerca do que eles sabem sobre ele e do que eles sabem sobre si mesmo. Você já reparou aí no nosso texto que Jesus está com os discípulos em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que ficava mais ou menos uns 150 quilômetros ao norte de Israel. Distante de Jerusalém, né, era uma boa caminhada. Jesus está com os discípulos ali, anunciando o Evangelho. E você vai ver no começo do capítulo 16, aí na sua Bíblia, né, que Jesus tem uma discussão exatamente sobre esse assunto, com os mestres da lei. Os fariseus e os saduceus, eles queriam um sinal dos céus que provasse ser Jesus quem ele dizia que era. Né? E a gente vê aí que não é uma coisa de fé. Eles estavam tentando, na verdade, eles estavam testando Jesus, para ver se pegava Jesus ali em alguma falta. E aí, caminhando naquela cidade, Jesus para, de repente, e pergunta para os discípulos. O que o pessoal está dizendo aí de mim? O que o pessoal está falando de mim? Qual é a percepção deles sobre quem eu sou? E Jesus usa uma expressão interessante que é filho do homem. Filho do homem você vai encontrar lá em Daniel, no capítulo 7, aparecendo pela primeira vez. Era uma expressão para falar da humanidade do Cristo, do Messias. E aqui, abrindo um pequeno parênteses,
Tem gente que fala por aí que Jesus nunca afirmou ser o Messias, né? Que é o apóstolo Paulo quem construiu o cristianismo, quem fundou a fé cristã, como se Jesus nunca tivesse dito que era o Messias. Está ele aqui, num dos muitos textos, esse é um deles, falando: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, sou eu que estou aqui. Mas o que o pessoal está falando de mim? E as respostas, gente, são maravilhosas. Você ouviu no texto, se a sua Bíblia está aberta aí, você pode ver mais uma vez. Tem uns que dizem que ele era o João Batista, não é? Que tinha morrido pouco tempo antes, decapitado, está registrado isso no Evangelho. Como é que pode isso, né? Transmutação de corpo, o homem está vivo, aí o outro morre, aí muda de corpo. Como é que é isso? Né? Outros dizem que era o Elias, que tinha morrido mais ou menos uns 900 anos antes de Jesus. Outros que era o Jeremias, um outro profeta, que morreu também uns 700 anos antes. E outros falavam: deve ser mais algum dos profetas ou um novo profeta que chegou aí. E aí, quando eu chego aqui nesse ponto, eu penso na gente hoje, não é? Na nossa experiência hoje. Quantas respostas diferentes as pessoas dão a esta pergunta sobre quem é Jesus? Não mudou nada, não é? Como diz lá a música, mudaram as estações, mas nada mudou. Se a gente sair aqui na calçada perguntando quem é Jesus para 10 pessoas, serão 10 respostas diferentes, muito provavelmente. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e aí pega para mim, pega para você também. Beleza, ouvi o que a galera está dizendo. Agora você que anda comigo, você que dorme no mesmo lugar que eu durmo, que me observa todos os dias, que vê como eu ajo, vê aquilo que eu falo, vê como eu ando, vê como eu ensino. E você? Quem você diz que eu sou? E aí o Pedro ali toma a frente dos discípulos e responde. Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é maravilhosa. E aí é o fundamento aqui do nosso texto, né? E eu leio a resposta, você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor, na tradução de A Mensagem, quando ele fala assim, que é uma paráfrase bíblica, né? Deus abençoe você, Simão, filho de Jonas. Porque a carne e o sangue aí, você não tirou a sua resposta dos livros, você não citou nenhum professor. Na verdade, o meu Pai no céu revelou para você quem eu sou. Não é? Agora eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, uma pedra, essa pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de conter o seu avanço. Veja, meu irmão, minha irmã, essa pergunta, ela é tão fascinante e muda as nossas vidas, porque ela revela para a gente não apenas quem Deus é, quem Jesus Cristo é, ela revela também quem nós somos. Quem nós somos. Jesus fala isso para o Pedro. Você, Pedro, você é como uma rocha firme. É como uma rocha firme. Sobre essa sua confissão, Pedro, sobre essa revelação que você recebeu do Pai, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Tanto que nós vivemos hoje sobre o fundamento de Cristo e sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a doutrina de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos. Essa é a ideia que esse texto nos deseja passar. E aí, caminhando para o final, aqui agora, eu parto para uma segunda lição, caminhando aqui para o nosso término. Porque a pergunta é fantástica, mas eu fico pensando, por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Não é? Quem precisa dessa resposta? Será que é Jesus? Será que Jesus estava ali no meio do nada, né, tal da Cesareia de Filipe, a 150 quilômetros de Jerusalém, de repente, como dizem os jovens hoje, né, é o hit do momento, né? Eu sou cringe, né, então eu não digo isso, mas para quem é jovem, fala isso, né? Para quem é jovem, bate aquela bad, né? Bateu aquela bad em Jesus, aí Jesus, quem será que eu sou? Né? Será que o pessoal está entendendo a minha mensagem? Né? Jesus precisava de uma afirmação ali, aí ele pergunta, o que vocês estão dizendo de mim aí? Será que é isso? Jesus teve uma crise de identidade? Será que foi isso que suscitou essa
pergunta para os discípulos? É claro que não, meu irmão, minha irmã. Porque quem precisa dessa resposta somos eu e você. Somos eu e você. Jesus não está fundando uma empresa, um fã-clube. Não, Ele está em busca de discípulos. Ele não quer gente que admire Ele, porque Ele faz o mar parar, a sombra do sol. Não, Ele está em busca de adoradores verdadeiros. Ele está em busca de aprofundar um relacionamento verdadeiro comigo e com você. Algo que mude a nossa vida. Algo que transforme o nosso coração, porque não se engane, ainda hoje tem muita gente seguindo a Jesus da maneira errada. Da maneira errada, como assim, Diego? Tem gente que segue a Jesus por aquilo que Ele pode conceder, por aquilo que Ele pode dar. É o Jesus gênio da lâmpada. Aonde que esfrega para receber o desejo? Aonde? Todo mundo faladinho. Todo mundo sabe a história do gênio da lâmpada. Onde é que esfrega? Qual é o botão que aperta? E aí depois que aperta o botão e desce o pedido, desce a bênção, seja ela qual for, abandona Jesus. Abandona Jesus. Outros se relacionam com Jesus que parece que não ressuscitou. Como assim, Diego? E é até compreensível, porque as lutas são tantas, as crises são tantas, os dissabores são tantos, que a pessoa até está seguindo Jesus, mas não tem muito jeito, não tem caminho, não dá, não há solução, como se Ele não houvesse ressuscitado, como se Ele não houvesse vencido a morte. Há aqueles ainda que encaram Jesus como se fosse mais um sábio, mais um entendido. Ainda tem esses aqui eu acho particularmente interessante, seguem um Jesus assim, meio desidratado. Como assim? É um Jesus que não confronta, que não me pergunta qual é a decisão que eu quero da minha vida, que não me corrige quando eu estou errado. Não, deixa tudo como está para ver como fica. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, Jesus sabe muito bem quem Ele é. A pergunta que fica aqui é se nós sabemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque esta igreja está neste lugar, como nós temos destacado nesse último mês, há 115 anos. Me tocou profundamente a fala do reverendo Leonardo Sayum no domingo passado, quando ele lembrou que essa igreja tem história. Tem gente aqui há 115 anos anunciando esse Jesus, para que a minha vida e a sua vida seja transformada. E o Espírito Santo me pergunta e te pergunta hoje uma vez mais: quem é Jesus para você? Será que Ele é mais um milagreiro? Será que Ele é mais um pregador? Ou será que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu, que ressuscitou, que se entregou por mim e por você, para que a nossa vida seja nova e nova de verdade? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que a palavra dEle fale ao seu. O coro Marcelo Ganter tem uma mensagem musical, nos preparando também para o momento de ceia.